Olá, pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira, a gente aqui para conversar um pouco, né? Aquele nosso papo sadio sobre o orixá. Vou esperar o pessoal ir entrando para poder começar a falar. Hoje a live vai ser menor, tá, pessoal? Porque tem algumas pessoas que têm não reclamado, mas dizendo que estão demorando para poder assistir todas as lives, pelas lives serem muito longas, né? Que é 1 hora, teve uma live que deu 1h20. Então eu vou fazer lives menores, tá? E é bom porque aí nós podemos fazer mais lives, né? Podemos fazer mais vídeos, quem sabe até mais de uma vez na semana, tá? Então eu vou fazer lives mais curtas, porque aí o pessoal consegue, quem tá assistindo ao vivo consegue ficar até o final, e quem deixa para assistir depois no feed ou então nos destaques, vão conseguir também assistir com mais facilidade, tá bom? Sejam todos bem-vindos, estou vendo aí Carol, minha filha Adriana, minha filha Paula, minha filha Tati, Michele, Marcela, sejam todos bem-vindos, pessoal. Todos bem-vindos. Oxalá abençoa, filha, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem... Oxalá abençoa, minha filha. Boa noite. De um tema que meio que nós demos que eu dei uma puxada, né, nas últimas lives, que é sobre as diferenças das 3 principais nações aqui no Brasil. Houve, já de início, para a gente poder entender, houve uma miscigenação. E isso, né, creio eu, que será humanamente impossível se purificar aqui no Brasil. Essa miscigenação não só entre os cultos africanos, mas com o catolicismo, com a religião indígena, né, com a pagelância e tantas outras religiões que chegaram aqui no Brasil, não teve como, uma foi influenciando, fora as que já chegaram influenciadas por outras religiões desde a África. Tudo bem? Então, eu vou tentar explicar que não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa, porém, o que é feito misturado, vamos colocar assim, nem sei se misturado seria o termo certo, miscigenado, vamos botar nesse ponto. Se fazendo miscigenado, eu em nenhum momento vou estar aqui dizendo que é errado, tá, pessoal? É só para poder entender que existem diferenças, diferenças inclusive que são gritantes, né? Que é de Carla, boa noite, oxalá abençoa. Luciene também entrou, beijos. Então, aqui no Brasil, né, nós temos 3 principais nações, que é a nação de Angola, a nação Quetu e a nação Jeje. Existe também a nação Efã, né, o Iquitie, que é da região de Iquitie-Efã. Porém, o Efã ele já chega aqui no Brasil como um espólio iorubá, ou seja, né? O Oxalá abençoe, bênção. O Efã ele já chega aqui no Brasil miscigenado com o Quetu, tá? Com os iorubás. Vanessa, oxalá abençoe, bênção. Então, nós vamos abranger aqui apenas o Quetu, tá? Mas o que eu falar para o Paula, prima, boa noite. O que eu falar sobre o Quetu é válido para a nação de Efã também.
nós devemos entender que os orixás, né, são os orixás, os inquices, os voduns, são divindades das forças da natureza. Cultuar essas divindades é cultuá-los através das forças da natureza, como nós vimos nas lives anteriores. Quem não assistiu, por favor, assista, né? Só que uns têm aspectos mais divinos, como, por exemplo, os orixás, e outros aspectos mais humanos, como, por exemplo, os voduns. Tudo bem? Eles são, né, para o africano e para nós aqui no Brasil, a representação do Deus vivo na Terra. Como assim? Os sacerdotes e as sacerdotisas que estão na África, Tati, boa noite, Oxalá abençoe e é bênção. Catita, minha filha, Oxalá abençoa. Os sacerdotes que estão na África, tá? E as sacerdotisas, eles são descendentes sanguíneos, eles são descendentes direto das divindades, principalmente nas tribos iorubais. Agora, há pouco tempo aqui no Brasil, nós tivemos a presença de uma Ialodê, né, no evento da Confraria das Oloxuns, e ali nós estávamos vendo, né, principalmente quem estava lá, viu a personificação de Oxum na terra, no Aie, uma descendente direta de Oxum de uma determinada região. Entende? Tati, minha filha, Oxalá abençoa, boa noite. É muito parecido com a mitologia egípcia, aonde o faraó, ele era a personificação do Deus, tá? Só que o faraó, ele era visto como vários poderes, etc. O africano, ele não, hoje em dia, ele não vê isso. Nós vemos como respeito, né? Que nós devemos tratá-los como se nós estivéssemos olhando ali, né, o descendente dos nossos ancestrais. Tudo bem? Então, isso é muito forte na África e tá lá até hoje. Aqui no Brasil, essa representação nossa, que não é uma linhagem sanguínea pura, porque nós somos uma etnia extremamente miscigenada, se dá, né, essa representação se dá pela manifestação, pela possessão das divindades. Então, estar em possessão é estar naquele momento representando aquela divindade aqui no Aie. Né? Só podem fazer essas manifestações de possessão as pessoas que são iniciadas, sejam eles musenzas, sejam eles Iaús, né, Legum, ou sejam eles voduncis ou vodunos. Tudo bem? Então, todos nós iniciados que damos possessão, no nosso momento de possessão, nós estamos ali representando a nossa divindade, né? Não representando na forma de fingir, nós deixamos de ser a gente, né? Deixamos de ser a Maria, o João, para ser o orixá, o vodum, o inquice. Por isso que nós temos o nosso Oruncó, temos a nossa Digina, que é o nosso nome dentro do mundo sagrado, né? Dentro da religião. Um nome que a gente ganha no renascimento, ou o nascimento na vida litúrgica e sacra. Boa noite, tia Lucia. Não, comecei agora, chegou atrasada não. Tudo bem, pessoal? Então, a cosmogonia africana num todo, ela é similar nesse ponto. No ponto em que, no momento de possessão, nós representamos, né? Nós somos o veículo de comunicação entre o Aie e o Orum das divindades.
Existe uma grande diferença entre, e aí eu vou falar de orixá agora, tá? Divindade e orixá. Divindades são energias, são deuses, tá? Que não descem, eu vou usar esse termo descem, que não descem no ori de ninguém, que não podem ser iniciados no ori de ninguém. Um exemplo de divindade, Urumilã. Um exemplo de divindade, Olokun. São divindades que não são iniciadas em ninguém. Elas não podem descer, baixar ou serem consagradas no ori de ninguém. Os orixás, o próprio nome já diz, tá? Ori-Oxá, né? Que é o elemento do ori, da cabeça. É o elemento da cabeça de cada um. Então, é quando a nossa cabeça é consagrada para uma divindade. Então, essa divindade, ela é um orixá. Ela pode ser consagrada e ela pode, inclusive, dar possessão. Ela pode vir à terra. Aqui, a terra que eu digo, Auaí, aqui no Brasil, pouco, no candomblé tradicional, pouco se fala e se cultua as divindades. Se cultua e se fala muito apenas orixá. Divindade é algo mais afastado. Porém, no candomblé tradicional, há culto para algumas divindades, que são de extrema importância dentro do andamento de uma casa de santo, de um terreiro. Tudo bem? Se falando de orixá, nós temos a diferença que o africano faz entre os irumolés, que são as divindades que nunca vieram ao Aie em forma física, e os ébora ou eborá, que são aqueles que tiveram forma física viva aqui no Aie, vieram ao Aie para fazer algum ato, algum fato importante, e depois eles foram divinizados. Um exemplo é Xangô. Xangô é um ébora, porque ele viveu entre nós e depois ele foi divinizado. Temos também divindades que ocupam as duas lacunas, como exemplo Ogum. Ogum é mítico, vem na criação do Aie, participou da criação dos Oruns e depois ele vem em vida em Ifé para expandir o território de Ilha Ifé, fundar outras cidades e depois dos feitos ensinar a tecnologia daquela época, né, aos seres humanos, e depois ele retorna ao Orum, e aí ele é também divinizado. Então nós temos essas importâncias dentro do culto de orixá. E aqui no Brasil não se faz muito essa distinção entre irumolé e orixás. Tudo aqui a gente chama, né, todos de orixás. São todos os orixás. É só para que vocês tenham essa elucidação mesmo. E aqui no Brasil nós temos um ponto que é muito polêmico, que são qualidades, né? Um termo que o candomblé brasileiro usa muito, que é qualidades. Algo que não acontece na África, por exemplo. Existem N justificativas para qualidades, mas eu não vou entrar nesse tema porque é um tema muito extensivo, e se vocês quiserem a gente pode até fazer uma live sobre isso. Mas as qualidades, elas podem ser várias passagens de um mesmo orixá no Aie, como se dá em Xangô, por exemplo. Pode ser várias formas de cultuar um mesmo orixá, como se dá, por exemplo, em Oxum, dentre outros.
tudo bem? O importante é, não existem vários orixás de um mesmo exemplo, não existem vários Oguns, não existem várias Oxuns. Ogum é um só, Oxum é um só. O que existem são várias formas de cultuar, que aqui no Brasil essas formas foram nomeadas ou renomeadas. E para que isso fosse melhor entendido no estabelecimento ou na criação do candomblé aqui no Brasil, passou a se chamar qualidade. Não consigo afirmar para vocês como se chegou a esse termo qualidade. Uns chamam de caminhos, inclusive. Porém, o termo mais usado é qualidade. E existe uma guerra entre que qualidade não existe, que qualidade existe, enfim. O que importa é o culto direto aos orixás. Os orixás chegam ao Brasil junto com a etnia Iorubá, já no início do século XIX, final do século XVIII. Chegam os orixás e chegam o culto à ancestralidade. O culto aos ancestres era um costume iorubá, que aqui no Brasil, foi também aprendido e passado para as demais etnias, como, por exemplo, a nação de Angola e a nação de Giz, que cultuam os ancestrais deles. Mas chega aqui no Brasil com a etnia iorubá, com a nação de Quito. Tá? E chegam iorubás de várias regiões, da cidade de Quito, da região de Oió, da região de Ijexá, da região de Equitiefã, com orixás específicos, com divindades específicas da região, como, por exemplo, o grande culto ao Oloroquê, como o grande culto ao Oxum, como uma das divindades principais, Logum-Edé, Odé, Oiá, algumas que aqui no Brasil a gente vai chamar de qualidades de Oiá, qualidade de Odé, qualidade de Oxum, não. Eram formas específicas na região de Equitiefã, que aqui no Brasil tornou-se a nação de Efã. Então eram formas específicas de se cultuar essas divindades naquela determinada região. Tá? Chegam etnias da cidade de Irá, de Ebá, de Oxobô, de Ifé, de Ejibô, ou seja, cada etnia com a sua divindade e com a sua forma de cultuar. Em destaque para Ijexá, que Ijexá era uma região extensa, formada por várias outras etnias menores, como, por exemplo, a cidade de Ilobu, a cidade de Oxobô, a cidade de Ilexá, a cidade de Ipondá. Então, Ijexá era muito extenso. E aí chegam várias etnias parecidas, similares aqui no Brasil. Tudo bem? Tudo isso chegam com os iorubás. Principalmente na Bahia, no estado da Bahia, os iorubás primeiro chegam em grande quantidade na Bahia. Por isso que a tradição Quetu provém da Bahia. Os primeiros axés, os axés matrizes, vamos colocar assim, eles nasceram em Salvador ou em outros municípios ao redor, porque os iorubás chegavam em larga escala dentro do estado da Bahia. Nós temos, por exemplo, a Casa Branca, que é o Axé Yanaçu, a primeira casa, de Quetu, casa mesmo, como terreiro fixo. Depois nós temos outros axés,
como o cantuá, o opoafonjá, o alaquetu, o axé Oxumaré, a instalação do Efã como uma nação independente da nação de Quetu, já aqui no Brasil, também se dá inicialmente na Bahia, tá? Na região do Nordeste. Porém, a primeira etnia a chegar aqui... Pessoal, boa noite quem está entrando. Entrou um monte de gente que deu boa noite, mas não deu para eu interromper. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Continuem aí assistindo. A primeira etnia a chegar aqui no Brasil, desde o seu descobrimento, ou seja, século XVI, foi a etnia dos Bantus, vindo do país de Angola, da região de Angola, principalmente do Congo, mas de outras regiões também. Então, a nação Angola, né, com a etnia Banto, eu vou colocar Banto porque são vários, eu vou até ler aqui porque eu não sei de cabeça, né? Chegam os Bantos, chegam os Quibundos, chegam os Bacurus, chegam os Kikongos, chegam os Quiocos, e eles são considerados a nação mãe do Brasil quanto cultura. A nação Banto, a etnia Banto, né, a nação de Angola, ela foi tão importante para a construção do que hoje conhecemos como Brasil, que o dialeto Banto é muito presente na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, né? Língua portuguesa brasileira. Samba, capoeira, batuque, macumba, dentre outras, né, outras palavras, outros termos, eles são de origem Banto, que de tanto serem usados aqui no Brasil, eles acabaram entrando para o nosso idioma oficial. Por quê? Porque os bantos chegaram em larga escala durante 3 séculos praticamente aqui no Brasil, né? Do século XVI ao final do século XVIII e início do século XIX. Então, chega-se pelo Nordeste, também na região da Bahia, mas espalha-se pela costa brasileira inteira. Então, é a nação mãe. Por quê? Porque foram os primeiros negros africanos chegando ao Brasil. Então, são os que mais influenciaram na construção da nossa cultura, que é uma cultura miscigenada. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em cultura afro, primeiro nós devemos pensar na cultura banto, que é a nação de Angola, que nós temos hoje, que teve o primeiro contato com os indígenas, aonde também houve uma fusão do culto africano com o culto indígena brasileiro. E aí, dentro da nação de Angola, nasce uma ramificação muito mais presente no Nordeste do Brasil, que nós chamamos de candomblé de caboclo, aonde esses caboclos eles são cultuados praticamente como inquices, como divindades. Isso aqui no Sudeste não chegou muito, mas no Nordeste, quem é do Nordeste, quem conhece, já foi ao Nordeste, visitou as religiosidades por lá, sabe que o candomblé de caboclo é algo muito forte, tá? E junto com a Angola nascem axés, né? E essas etnias elas começam a se juntar
em núcleos e fundam axés também, matrizes aqui no Brasil, que é muito difícil de datar quando esses axés começaram a se estruturar em locais fixos, porque não há relatos. Há relatos iorubá, mas não há relatos bantus. Então é muito difícil historicamente comprovar quando que os terreiros da nação Angola começaram a serem fixos em locais fixos. Tá bom, pessoal? Mas temos uns bem conhecidos que são considerados como matrizes também da nação de Angola. São eles o Bate-Folha, o Tumbajunsara, a Gomeia e alguns outros. Existe uma outra ramificação aqui no Brasil, chamada de Omoloku, que já é uma fusão dos inquices, do culto dos inquices de Angola, com as entidades brasileiras, que depois nós viemos chamar de Umbanda. Tá? A Umbanda ela já nasce já no início do século XX, oficialmente, porque o culto, né, de uma forma mais descentralizada já existia, principalmente derivadas do Omoloku. Tá? Então temos também, além do candomblé de caboclo, temos essa outra ramificação chamada Omoloku, que não são legitimadas como candomblé, por praticarem mais o culto a divindades ou entidades brasileiras e não africanas. Então, são ramificações que ficam entre a Umbanda e o Candomblé. E, por último, porém não menos importante, chegam a etnia Fon, que aqui no Brasil, né, passou a se chamar a nação de Jeje. Essa nação, essa etnia, ela já chega no século XIX, tá? E são negros e escravos da época, tudo bem? Que migram para o interior do Nordeste, muito mais o interior da Bahia e o interior do Maranhão, aonde começam a nascer os primeiros cultos aos voduns, porque com o Jeje chega o culto aos voduns ao Brasil, tá? Eles chegam do Benin, eles chegam de Savalu, eles chegam de Aladá, eles chegam de várias regiões da África também. Com uma observação: os Fons, que são os Jejes, eles já chegam aqui no Brasil, assim como os Iorubás, fundidos. O Iorubá ele já chega cultuando alguns voduns em forma e nomes de orixá, e os Fons chegam aqui no Brasil e implantam os seus cultos, além dos voduns, também cultuando alguns orixás, como, por exemplo, Odé, Ogum, Oiá, Oxum. E aí nasce um termo chamado Nagô-Vodum, que são terreiros de Jeje, que fazem preceitos e cerimônias em Jeje, mas que também iniciam orixás e iorubás. Entendem? Tem várias ramificações de Jeje. Eu ouso dizer que eu acho que a nação de Jeje é a que mais tem variações aqui no Brasil. Tá? Nós temos Marri, Modubi, Savalu, Podabá, Minajeje, Bogum, Euefon, muitas ramificações de Jeje aqui no Brasil. Muitas bem ainda no interior do Brasil, principalmente no interior do Nordeste, porque o Jeje é uma nação
que inicialmente só era cultuado em fazendas, em sítios. Depois, com o culto na forma de Nagô Vodum, é que começou a ser cultuado em quês, né? Em casas similares aos Ilê-Axés Yorubá e os Abaçá de Angola. Tá? Então, com o Jeje, temos um culto dos voduns implantados aqui no Brasil. Então, temos essas 3 principais etnias. Mas o que diferencia? Por que você falou isso tudo, né? Até falar. Angola cultua Nkici, que são divindades africanas da região de Angola, que têm costumes, comportamentos, personalidades, idioma, alimentação, comunicação, vestimentas, elementos cerimoniais específicos, inclusive nomes. Eles não mudam apenas de nome, eles mudam em vários aspectos. Aqui no Brasil, como eu falei no início da live, a fusão dessas 3 nações foram necessárias. Então, os bantus, os angolas, né, aprenderam sobre orixá e aprenderam sobre vodum. Os iorubais aprenderam sobre voduns e sobre nkicis e assim sucessivamente. Tudo bem? Porém, hoje em dia existem esses axés, ao qual eu falei aqui o nome, que buscam cultuar as divindades das suas próprias ancestralidades. Então, os axés de Angola buscaram o conhecimento para cultuar os nkicis. Como eles são cultuados na África, ou parecidamente, tá? Tentando trazer os elementos, as cores, as formas cerimoniais, o próprio dialeto deles para dentro dos abaçais. Os iorubais, né, também buscando a forma de culto dos orixás, mesmo que de uma forma muito pluralizada. Eles buscam o idioma correto, eles buscam as cores, os elementos usados, enfim, né? N importâncias para que se cultue o orixá de uma forma mais direta. E o Jeje também volta à África, né, com essa busca de conhecimento do culto aos voduns, somente na República do Benin, né, que é o antigo Dahomey. Como se cultuar o vodum de uma forma mais coerente com a descendência e a própria ancestralidade. Então, resumindo isso, eu estou dizendo que os nkicis, os orixás e os voduns, eles são similares porque eles regem alguns elementos iguais na natureza. Por exemplo, Ogum é a representação do minério de ferro e a representação da execução, da vontade, do progresso. O Nkici Nkosi também. Ogum é a divindade da força bruta, né? O orixá da vitória, assim como o Vodum Gu e o Vodum Tobô em Jeje. Então eles são parecidos porque regem as mesmas energias. Mas na hora em que nós olhamos para o culto, o Gu e o Tobô vão ser cultuados a partir do idioma Fombé, que é um idioma Fon. Os orixás dentro do idioma Yorubá. E os bantus, né, o Angola, dentro do idioma Banto. Tudo bem? Então, há diferenças. Com isso, modifica-se forma cerimonial de iniciação,
modifica-se forma cerimonial para imolação, comida, né? Oferendas, comida, cores, comportamento, instrumentos, saudação, forma de conduzir, histórias, né? Lendas e tãs, tá? E algumas divindades que não se fundiram, né? Como, por exemplo, Quitembo é um inquice que só é cultuado dentro da nação de Angola. Não existe culto a Quitembo em nenhuma outra nação. Como, por exemplo, o Vodun, Soboadã, Revioçu, Vodunjó, Aizã, voduns que não são cultuados em outra nação, só são cultuados dentro do Jeje. E alguns pouquíssimos orixás que não são cultuados em outras nações, como por exemplo Oba, não é cultuado nem em Angola, nem em Jeje. Tratando-se de Quetu e Jeje, houveram, né, como eu disse, uma fusão já desde a África, em que alguns voduns já chegam no Brasil com o culto em forma de orixá. São eles Molu, Oxumaré, Nanã, Iroco e Euá. Inclusive estamos no mês deles, né, que chamamos de família Ungi, família Indiana, a família de Omolu, aonde o Yorubá pegou e formulou cerimônias e cultos para esses voduns em formato de orixá, em formato Yorubá. E aí deixa de ser sapatá, em aspas, tá, pessoal? Sapatá, Avimagé, Ajunsum, para ser Omolu, né? Bessem, Dambessem, para ser Oxumaré. Vodunã, para ser Nanã. Vodunloco, para ser Iroco. E Euá não muda de nome, porque Euá, apesar de ser Vodun, ela tem origem de culto Yorubá. Também é uma outra live que nós podemos fazer, né? Pessoal, façam perguntas, deixem ideias para a live, que aí a gente consegue fazer um bate-papo bem legal. Quem não quiser deixar aqui ao vivo, pode deixar no privado, lá, eu não sei muito esses nomes não, tá, pessoal? No direct, tá? Pode deixar lá, que eu vou colocando aqui para a gente poder esclarecendo e aprendendo juntos. Então, existem divindades que não se misturaram nessas nações e outras que foram misturadas e adaptadas, cada um dentro da sua etnia daqui no Brasil, chamado de nações. Para a gente fechar essa live, qual foi a minha finalidade de fazê-la? Não existe nação melhor. Não existe nação pura. Não existe nação soberana. Todas as nações são importantíssimas. Cada uma dentro da sua linhagem, dentro do seu segmento. Então, essa briga que existe, infelizmente, na prática do candomblé brasileiro, pela busca de uma verdade soberana, de uma verdade única, essa verdade ela não existe nem na África. Porque quando a gente estuda a África, a gente estuda Áfricas. O culto lá, ele já é pluralizado. Se cultua uma mesma divindade em várias formas ou de várias formas, dependendo da região e da família. Então, essas formas de culto variadas, elas já chegaram assim aqui no Brasil.
e foram adaptadas para o candomblé brasileiro, tanto de Angola quanto de Quito e nem tanto de Jeje. O Jeje é a única nação que ela vai se diferenciar nisso quando se trata de Vodum. Nós costumamos dizer que Vodum não tem qualidade. Gu é Gu, Tobo é Tobo, Leba é Leba, Otolu é Otolu e por aí vai. Torroçu é Torroçu, Averequete é Averequete, Lissá é Lissá, Maú é Maú. Não tem Maú alguma coisa, não tem Lissá alguma coisa. Entendem? E quando tem essa expressão e qualidade, são esses orixás que passaram a ser cultuados dentro da forma Jeje, que nós usamos o termo de Nagô Vodum, que é o mais encontrado no Brasil hoje em dia. Tudo bem? Então, em Quices nós temos já temos essa variação de culto também, que nós podemos chamar de qualidade numa forma brasileira, e os orixás dentro da nação de Quetu e da nação de Equitifã também temos essa variação de forma de culto. Tá bom, pessoal? E essas variações, elas acontecem mais ainda dentro desses axés ao qual eu relacionei aqui. Por exemplo, a forma de cultuar Gu dentro de Savalu não é a mesma forma do Marri, que não é a mesma forma do Podabá. A forma de se cultuar Caiangô, Angorô, no Tumbajunsara não é a mesma forma do Bate-Folha, que não é a mesma forma da Gomeia. Da mesma forma do mesmo jeito que se cultua Oxum no Engenho Velho, não é a mesma forma que se cultua no Cantuá e nem nas outras. Há um padrão de similaridade, né? Segue-se, porque é uma mesma divindade, como eu falei lá no início. Mas existem algumas pequenas particularidades que darão essas diferenças e que não cabe a ninguém julgar como correto ou como totalmente errado. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ler aqui uma pergunta aqui. Mas sabemos, sendo o Jeje Nagô Vodum, poderia fazer determinados orixás, como por exemplo Oba? Não. Por que não? Porque não há nenhum Vodum semelhante a Oba no panteão Fon cultuado aqui no Brasil. Talvez já teve, ou aqui no Brasil ou na África, e esse culto se perdeu. O culto de muitas divindades se perderam, tá, gente? Tanto no navio negreiro, quanto depois aqui no Brasil, e muitos extintos lá na África, principalmente, tá? Nem vieram para o Brasil. Então, não tem nenhum Vodum que tenha similaridade com Oba, tá? Perfeito. Se a pessoa se inicia em Angola ou Jeje e vai para o Quetu, muda o Inquice e o Vodum? Eu falei que eu ia terminar a live rápido. Vamos lá. Mas eu vou responder. Depende. Há vários pontos. Se iniciou no Jeje, vou usar a pergunta do Cello para poder explicar, né? Se iniciou no Nagô Vodum e fez, por exemplo, Odainli, se ele for para o Quetu, ele já foi iniciado em Orixá, mesmo que lá nas formas do Jeje. E aí, quando chegar, o Babalorixá vai saber como conduzir essa ação. Porém, se fez Quitembo em Angola e vir para o Quetu, por exemplo, o Babalorixá também vai ter que saber como agir, porque não tem nenhum orixá similar ao Inquice Quitembo. Entendem?
Então, é complicado. E aí vai da forma de cada um, de cada axé, de cada família, agir com essas situações. Por isso que eu costumo dizer que todo babalorixá, todo ialorixá, doté, doné, mameto, tateto, deve saber um pouco de cada nação. Que é para quando receber uma pessoa de outra nação dentro da sua casa, do seu terreiro, saber como agir com aquela divindade. É como, mal exemplificando, tá, gente? Eu não tô diminuindo a força das divindades, não. Mas vou dar um exemplo comum. É como se nós estivéssemos recebendo estrangeiros dentro da nossa casa. Porque são divindades de outro idioma. É como se nós estivéssemos recebendo um alemão, um italiano, um argentino, ou etc. Então nós temos que saber adaptar esse culto para a gente. Mas essa transição de nação é muito comum aqui no Brasil. Faz-se santo numa nação, faz a divindade numa nação e depois toma-se obrigação em outra nação. E aí há vários porquês disso e porquês que são explicados com coerência. E há instrumentos e formas de se fazer isso sim. Tudo bem? Basta o sacerdote, né? Vou falar até no português, ou o pai de santo ou a mãe de santo, ter sabedoria em lidar com essa transição de nação, que aqui no Brasil tomou-se o nome de troca de axé, né? Eu estou fazendo troca de axé ou troca de nação. Tudo bem? Então, gente, é isso. Eu sei que dava pra gente falar muito mais coisas aqui, mas aí a live vai ficar muito grande. Eu falei que eu ia fazer uma live menor. E vocês deixem ideias aí, tá? Sugestões lá no meu direct para novas lives, que eu vou estar sempre vendo, sempre fazendo. Até semana que vem, uma live nova com um tema diferente. Tá? Uma boa semana para todos, boa noite e até a próxima.